Fala, fiel! O clima voltou a esquentar no noticiário do Corinthians, porque depois de toda a repercussão da vitória no Mineirão, surgiu um novo capítulo que ninguém esperava. Quando o torcedor já estava tranquilo, comemorando o resultado e projetando o jogo da volta, os áudios do árbitro de vídeo relacionados ao gol do Memphis Depay começaram a circular e reacenderam uma discussão que não tinha existido na hora da partida. Foi curioso, porque o jogo acabou de maneira tranquila, sem reclamações mais fortes dentro de campo, sem jogador do Cruzeiro cercando a arbitragem, sem técnico falando em entrevista que havia irregularidade. Parecia um lance comum, sem margem para polêmica. Só que, na manhã seguinte, o assunto explodiu nas redes sociais, com imagens diferentes aparecendo e levantando a suspeita de toque no braço do atacante holandês antes de marcar. E é aí que tudo começa a tomar uma proporção inesperada. Nas primeiras imagens divulgadas, realmente fica uma sensação de que a bola muda levemente de trajetória depois do cabeceio, o que levanta a possibilidade de ter acontecido o toque. Mas regra é regra, e se esse toque realmente for confirmado, o gol deve ser anulado. A questão é que, dentro daquilo que o árbitro e o árbitro de vídeo tinham no momento, não existia nenhuma imagem conclusiva. E o curioso é que o áudio do árbitro de vídeo revela isso de maneira escancarada. Os profissionais revisam o lance rapidamente, procuram ângulos diferentes, pedem câmera lenta, pedem aproximação, pedem comparação de quadros, mas nenhuma das imagens oficiais exibe o toque. Eles checam o impedimento, voltam a jogada desde o início, analisam posição, confirmam legalidade e em nenhum momento encontram evidência clara de toque no braço. Isso faz a gente pensar sobre a diferença entre o que é polêmica criada depois e o que é fato dentro de campo. É fácil, no dia seguinte, com vídeos alternativos circulando, começar a falar que o lance era irregular. Difícil é tomar a decisão ali. No calor da jogada, quando tudo acontece em frações de segundo e as câmeras não mostram nada. E mesmo agora, com essas imagens feitas por produtores de conteúdo e torcedores, muitas delas aproximadas, com perda de nitidez, o debate continua. Tem vídeo que realmente dá a impressão de desvio no braço. Tem outro que já parece mais inconclusivo. É aquela coisa. Quanto mais você assiste, mais dúvida aparece. O problema é que o árbitro de vídeo não trabalha com impressão, trabalha com certeza. Se não existe imagem clara, não há como interferir. E por isso o gol foi validado. E, sinceramente, com base no material que eles tinham, dificilmente haveria outra decisão. Não é uma questão de interpretar regra, não é uma questão de julgamento subjetivo. É simplesmente o padrão básico da ferramenta. Para anular, precisa ter prova. Sem ela, segue o campo. Por isso fica complicado jogar toda a responsabilidade nas costas da arbitragem ou dizer que houve erro. A tecnologia não conseguiu mostrar nada de definitivo. E o futebol ainda convive com esses limites. E é aí que entra o debate maior. Como ainda existem pontos cegos no estádio? Como é possível que, com tantas câmeras, tantas ferramentas, tanta tecnologia disponível, um lance tão importante dependa de imagens feitas por um celular na arquibancada? É até estranho que, em pleno futebol moderno, ainda tenhamos jogadas que escapam ao alcance total das câmeras profissionais. Isso já aconteceu em outros momentos, como naquele toque do Lucas na semifinal contra o próprio Corinthians, quando só descobriram o desvio no dia seguinte, em imagens gravadas fora da transmissão oficial. É um sinal claro de que algo precisa evoluir. Há quem defenda a implementação de chip na bola com sensibilidade para detectar impacto no braço.
não apenas para confirmar gol. Seria uma forma objetiva de eliminar discussões e permitir decisões mais rápidas e mais precisas. Hoje, sem esse tipo de recurso, acabamos dependendo do olho humano e dos ângulos disponíveis, que nem sempre são perfeitos. E nessas horas, o debate gera uma tempestade que muitas vezes ultrapassa o que realmente aconteceu no campo. A gente sabe como redes sociais funcionam. Um vídeo viraliza, um influenciador comenta, outros replicam e logo vira certeza algo que, tecnicamente, ainda é dúvida. Mas o que importa para o Corinthians é que, independentemente de polêmica, a atuação da equipe foi muito sólida. A vitória foi construída com estratégia, atitude e intensidade, e isso foi refletido também na entrevista do técnico Dorival Júnior após a partida. Aliás, a coletiva dele trouxe vários pontos importantes, inclusive algumas respostas que o torcedor estava esperando. Ele falou sobre a situação do Rodrigo Garro. Explicou que o meia realmente não tinha condições de iniciar o jogo como titular, apesar de estar relacionado, e que a tendência é que ganhe mais minutos na partida de volta. E é claro que isso gera outra reflexão: o momento do Breno Bidon. O jovem meio-campista atuou em alto nível e talvez tenha feito a melhor partida da carreira até o momento, comandando o setor criativo com maturidade. E isso coloca o treinador numa decisão difícil. Não é sobre quem é melhor, não é sobre descartar ninguém. É sobre respeitar o momento. Mesmo que Garro tenha potencial para ser titular absoluto, voltar de lesão sempre exige cuidado. E Bidon está jogando demais. Então, talvez seja inteligente usar Garro no segundo tempo, caso não esteja totalmente recuperado, enquanto Bidon segue como referência na armação. É um cenário positivo para o Corinthians, porque amplia as possibilidades do setor ofensivo. Outro ponto abordado foi a situação do Ranieri, que continua sendo dúvida para o duelo decisivo. Ele ainda trabalha para recuperar o tornozelo e dificilmente terá condições de entrar em campo. A comissão técnica não quer arriscar, porque a lesão é chata e a recuperação precisa ser completa para que o jogador não volte a sentir. E sobre Yuri Alberto, o torcedor até se assustou quando ele saiu no segundo tempo com incômodo no adutor, mas foi uma substituição preventiva. Não é motivo para desespero. A intenção foi justamente garantir que ele esteja em plenas condições na partida de volta. Dorival também deixou claro que precisa do elenco todo à disposição, citando que não descarta nenhum jogador. Pelo tom, parece que a troca envolvendo André Ramalho teve relação com esse voto de confiança que ele deseja passar ao grupo, reforçando a importância de todos no processo. O treinador falou ainda sobre a postura do time, sobre a entrega, sobre o espírito de Copa que a equipe adotou no Mineirão. E realmente foi isso que se viu: um Corinthians intenso, concentrado, competitivo, sabendo segurar o Cruzeiro e aproveitando as oportunidades. E, curiosamente, Dorival adotou um tom mais defensivo na coletiva. Ele sabe que passou por momentos turbulentos no campeonato nacional, sabe que a torcida cobrou, que o desempenho estava abaixo. E talvez por isso tenha aproveitado a grande atuação para se posicionar, para deixar claro que o trabalho dele enfrenta dificuldades diárias, muitas delas fora de campo. Ele reforçou que não chegou por acaso à 6ª semifinal de Copa do Brasil da carreira e que está fazendo o possível para ajustar um elenco que sofreu com lesões, com limitações e com questões políticas pelo caminho. Enquanto isso, o elenco se reapresentou no CT para iniciar a preparação para o jogo de volta. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo,
enquanto os demais participaram de um treino com marcação alta, pressão e campo reduzido. Dorival já começou a montar o plano de jogo para o duelo decisivo, administrando dúvidas, recuperações e decisões individuais que podem definir a classificação para a grande final da Copa do Brasil. O foco agora é total, porque o que está em jogo é enorme e o time chega com confiança ampliada depois de uma atuação tão madura fora de casa. E agora, seguimos para a segunda parte deste conteúdo especial. Porque o Barcelona sabe que sua torcida merece informação completa, aprofundada e entregue com a mesma paixão que vocês colocam em cada grito no Camp Nou ou em cada comentário nas redes, seja comemorando uma vitória esmagadora ou debatendo os bastidores do clube como só um verdadeiro culé sabe fazer. O momento que o clube vive hoje é muito mais do que uma simples fase esportiva. É uma travessia estratégica, emocional e histórica que mistura a busca por identidade, a reconstrução financeira, a evolução dos jovens talentos e, claro, a eterna expectativa de voltar a dominar a Europa como nos tempos dourados de Xavi, Iniesta e Messi. E quando falamos dessa reconstrução, a presença de Xavi como treinador ainda ecoa fortemente, não só pelos resultados, mas pela filosofia que ele reintroduziu nos corredores do clube. Posse de bola, pressão alta, saída limpa, amplitude pelos extremos e um compromisso inegociável de que o Barcelona deve sempre jogar como o Barcelona. Mesmo com altos e baixos, a ideia permanece viva, guiando cada tomada de decisão, cada mudança tática e cada peça que entra no elenco. Mas além da filosofia, outro ponto que chama a atenção e que tem movido debates no clube é a ascensão dos jovens da base. Barcelona e La Masia sempre foram sinônimos, mas raras vezes vimos uma geração tão promissora surgindo ao mesmo tempo. Gavi, Pedri, Araújo, Baldi, Lamine Yamal, Fermín Lopes, todos eles são nomes que não só representam o futuro do clube, mas que já se tornaram realidade em campo. Lamine, inclusive, vem chamando atenção em toda a Europa com sua maturidade dentro das 4 linhas, desequilibrando jogos como se tivesse muito mais idade do que seus recém-completos 17 anos. E é justamente essa juventude que reacende no torcedor uma sensação de esperança que parecia adormecida. Há talento, há identidade, há potencial para dominar o continente novamente. Mas há também a necessidade de paciência, porque reconstruções levam tempo. E o clube ainda carrega feridas financeiras que afetam diretamente o que pode ou não ser feito dentro do mercado. E quando o assunto é mercado, aí sim entramos em uma das questões mais complexas do atual Barcelona. A diretoria tem buscado reforços pontuais, jogadores que somem qualidade, intensidade e que se encaixem na filosofia do jogo, mas sem comprometer ainda mais a saúde financeira do clube. Negociações longas, registros que precisam de autorização da liga, contratos que exigem criatividade contábil. Tudo isso faz parte do cotidiano culé. O torcedor, claro, fica ansioso, quer grandes nomes, quer impacto imediato, quer ver o Barcelona atuando com força máxima, mas a realidade econômica impõe cautela. Ainda assim, o clube tem sido muito assertivo em buscar atletas com custo-benefício interessante, jogadores subvalorizados em seus times, jovens ainda em ascensão e experientes que chegam com salário ajustado. Isso mostra que, mesmo em meio às dificuldades, existe uma direção clara: fortalecer o elenco sem perder o controle financeiro novamente. Outro elemento que compõe esse cenário é o papel dos líderes dentro de campo. Jogadores como Ter Stegen, Lewandowski e De Jong são pilares fundamentais.
tanto tecnicamente quanto na gestão emocional dos mais jovens. Ter Stegen vive temporadas de altíssimo nível e muitas vezes mantém o Barcelona vivo em jogos complicados. Lewandowski, apesar das críticas pontuais, segue sendo peça-chave na área, atraindo marcação e decidindo quando mais importa. De Jong é o motor silencioso, que organiza a transição, dita o ritmo e oferece equilíbrio ao meio-campo. Essas figuras ajudam a estabilizar o time, a acalmar momentos de pressão e a ensinar aos mais novos como vestir a camisa do Barcelona com responsabilidade e ambição. Falando em pressão, não há como ignorar o impacto da torcida. O Barcelona vive um momento em que o torcedor é ainda mais crucial. A fase de reformas no Estádio Olímpico, a ausência temporária do Camp Nou, a pressão da imprensa espanhola e europeia, tudo isso influencia no ambiente. Mesmo assim, os culés têm se mostrado presentes, barulhentos, apaixonados. A relação entre time e torcida está passando por uma renovação, algo quase simbólico. O clube se reconstrói e o torcedor se reconecta, entendendo que apoiar nos momentos difíceis é tão importante quanto celebrar nos grandes títulos. E isso não é algo pequeno. É parte fundamental do processo de retorno ao topo. No meio de tudo isso, também há o eterno debate tático: como o Barcelona deve jogar? Será que o time precisa de mais liberdade ofensiva, de um pivô mais forte defensivamente, de extremos mais incisivos? Cada partida vira uma discussão, cada desempenho vira uma análise profunda e cada movimento tático de chave ou do treinador atual é debatido como se fosse uma jogada de xadrez. E é justamente essa profundidade, essa obsessão coletiva por jogar bem, que torna o Barcelona tão especial. Não basta vencer. O torcedor quer vencer do jeito Barcelona. Quer ver triangulações rápidas, infiltrações inteligentes, controle absoluto do jogo. Essa cobrança é pesada, mas também é parte do DNA do clube, e quem veste essa camisa sabe disso. Adicionando a isso tudo, há a constante expectativa sobre como será a próxima temporada, quais jovens explodirão definitivamente, qual reforço inesperado pode surgir e como o clube vai equilibrar suas ambições esportivas com suas limitações econômicas. A diretoria trabalha em silêncio, analisa nomes, projeta cenários, estuda contratações e renovações, sempre tentando encontrar a fórmula perfeita entre qualidade, custo e identidade. E o torcedor, fiel como sempre, acompanha cada movimentação como se fosse um capítulo de uma novela interminável, mas que todos querem ver chegar ao final com um Barcelona campeão da Liga, competitivo na Champions e, acima de tudo, jogando com a alma que sempre definiu o clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista entrou em ebulição com os rumores envolvendo a possível transferência de Rafael Veiga para o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba para o Palmeiras e principalmente para sua presidente, Leila Pereira, que não escondeu a decepção ao comentar sobre a situação. "Machuca demais", declarou em tom visivelmente abalado, deixando claro que a saída do meia, considerado uma peça fundamental do elenco, não estava nos planos do clube. Veiga, que vem sendo alvo de especulações há semanas, aparece agora como protagonista de um verdadeiro turbilhão nos bastidores do futebol. Fontes próximas ao jogador afirmam que a possibilidade de vestir a camisa alvinegra já vem sendo sondada há algum tempo. E a oferta teria sido irresistível para o atleta, tanto no aspecto financeiro quanto no desafio esportivo de atuar em um clube tradicionalmente rival.
Enquanto isso, no Palmeiras, a sensação é de surpresa e frustração. Jogadores e comissão técnica teriam recebido a notícia com incredulidade, segundo pessoas próximas à diretoria. A saída de um dos principais nomes do elenco abre um debate intenso sobre o futuro do time, que precisará se reorganizar rapidamente caso a transferência se confirme. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Corinthians vê em Veiga a oportunidade de reforçar seu meio-campo com um jogador que alia visão de jogo, passes precisos e gols decisivos. Para o clube rival, seria um golpe estratégico que poderia abalar o planejamento do adversário. Já no Palmeiras, a repercussão é mista. Há quem defenda uma postura firme para segurar a estrela, e quem acredite que o momento pode servir de alerta para reforçar outras posições e investir em novas contratações. O burburinho tomou conta das redes sociais, com torcedores dos dois lados se manifestando em uma verdadeira guerra de memes, teorias e especulações. Para muitos palmeirenses, a ideia de ver Veiga de alvinegro é quase impensável, enquanto corintianos já começam a sonhar com a nova peça que pode transformar o meio de campo. No entanto, até o momento, nada foi oficializado. E cada movimento é acompanhado com olhos atentos e ouvidos em alerta. Entre conversas reservadas e possíveis encontros de dirigentes, o clima é de tensão e expectativa, alimentando a sensação de que o futebol paulista está prestes a viver mais um capítulo de grandes emoções e surpresas. A reação de Leila Pereira, emblemática e direta, reforça o quanto a possível transferência mexe com os sentimentos e a estratégia de um clube que não está acostumado a perder seus principais jogadores. O que era apenas especulação, agora se transformou em um verdadeiro rumor que promete dominar os noticiários e o dia a dia dos torcedores até que uma definição oficial seja anunciada. Enquanto isso, a torcida se divide entre esperança, frustração e curiosidade, acompanhando de perto cada novo detalhe desse possível negócio que já movimenta o futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!